Bom, pessoal, tudo bem? Sou Eduardo, engenheiro agrônomo, e hoje vamos estar falando sobre um assunto muito importante aqui em nossa região, que é o cultivo da melancia. Nesse caso, vamos estar falando e principalmente mostrando as possibilidades. Trata-se de uma cultura muito importante aqui na região, tem um enorme potencial, relaciona-se a essa agricultura familiar. Devemos ressaltar também o processo de manejo, a importância, sempre a procura de cultivares, informações sobre essa cultura aqui na região do Sertão Produtivo do Sudoeste da Bahia. Assim, então, pensando no agricultor e pensando também na formação dos ACRs, esses que trabalham diretamente na agricultura familiar, devemos, então, relacionar e dividimos aqui em duas partes. Nesse primeiro momento, vamos estar fazendo uma atividade aí sobre a questão de cultivares, algumas características específicas da melancia, e também relacionar a questão do preparo do solo. Esse fator, então, vai ser de fundamental importância entendermos a lógica de plantios, entender qual cultivar utilizar, qual vai ser melhor utilizado, quanto de tecnologia pode se aplicar. Então, a gente vai estar focando inicialmente na questão de cultivares e depois vamos estar falando um pouquinho de preparo do solo. Esse que é tão importante, principalmente caracterizando e tentando minimizar problemas como fundo preto e outras culturas e outras deficiências que vão aparecendo, provocando aí prejuízo ao agricultor. Agradecemos aqui então a todos, lembrando aí que são 2 módulos, né? Então no outro a gente vai estar falando um pouquinho de adubação e alguns fatores agronômicos importantíssimos nos cuidados ao plantio da melancia. Nesse primeiro vamos estar focando na escolha de cultivares, visando a agricultura familiar e também o preparo do solo que se relaciona para um bom preparo, um bom adubo e, principalmente, uma boa utilização da nossa propriedade. Quando falamos da melancia, devemos primeiro, então, conhecer sua origem, né? Melancia pertence à família das cucurbitáceas, então ela é parente próxima, é da mesma família do melão, da abóbora, do maxixe, e isso tem fundamental importância na questão das produções. Resta entender que quem, então, produz melancia muitas das vezes tem essas culturas como uma alternativa à questão do plantio. Muitas das vezes nós focamos no plantio de melancia, tentamos ver a questão de melancia, produzir melancia, mas esquecemos que muitas das vezes temos uma solução, uma alternativa, e são famílias, por ser da mesma família, tende a situação de aproveitarmos ainda mais. Então podemos diversificar, podemos aproveitar a experiência da cultura da melancia no plantio de melancia, de abóbora, de melão, de pepino, maxixe, e também podemos aproveitar o conhecimento que temos aí desses plantios, na questão da utilização de melancia. Então, essa questão de parentesco facilita bastante, principalmente na hora de tomar algumas atitudes. Adubações são bem parecidas, a questão do preparo do solo são bem parecidas, a questão do clima é muito parecido. Então, nesse caso, a gente tem que focar na questão dessa produção, saber que a melancia tem parentes próximos, dá para trabalhar, dá para intercalar, fazer plantios e aproveitar bastante nossas áreas. E também ressaltar o seguinte, é uma cultura que vai necessitar de bastante água para o período irrigado. Nesse caso, então, a gente deve focar. Afinal, ela é uma planta tropical, ela é originária da África, não é isso? Hoje está em todo o território brasileiro, então a gente tem que entender a questão de produção, ver a questão do período. Então, tudo isso é muito importante, entender a origem da cultura, para facilitar principalmente algumas atitudes. Assim, então, a gente deve entender também a característica climática. Como nós já falamos, por ser uma planta de extrema importância em nossa região e também ser uma planta originária da África, sabemos então que ela é uma planta que vai dar principalmente em lugares tropicais. Assim, então, sabemos que a melancia ela é uma planta de clima quente e seco, com uma temperatura do ar em torno de 25 a 30 graus Celsius. Esse, então, é uma das chaves da produção de melancia. Produzir melancia no período quente, no tempo quente, aproveitar, então, o crescimento que a melancia tem nesse período quente para uma boa produção, também aproveitando seu crescimento e evitando algumas doenças. Outra situação que nós temos que entender, então, é uma situação onde o crescimento dela, e principalmente a germinação,
Então, a gente está vendo aqui algumas mudas dessas. E a gente percebe, então, que se começar a esfriar muito, se chegar abaixo de 12 graus Celsius, ela vai parar. Então, é tentar entender que em nossa região, muitas das vezes, nós falamos que não chega a uma temperatura como essa. Quando nós colocamos 12 graus Celsius, devemos lembrar, então, que isso aqui é uma situação de sensação térmica. Muitas das vezes, nós estamos dentro de casa, e logicamente dentro de casa, para uma temperatura chegar abaixo de 12 graus Celsius, é muito difícil. Só que quando nós plantamos melancia no período frio, agora em julho, junho, julho, pensando isso em longa escala, pensando isso numa escala maior, a gente deve entender que você está ao sereno, você tem a questão da umidade, você tem vento fora. Então, isso pode sim paralisar o crescimento de uma melancia. Então, plantar melancia nesse período de maio, junho, julho, até mesmo a questão do início de agosto, a gente pode estar correndo o risco de estar perdendo o nosso tempo. Vai paralisar o crescimento, atrasar bastante e principalmente atrapalhar o nosso planejamento de colheita. Nesse caso também, a gente deve principalmente se fundamentar na questão de período de chuva. Então, aproveitar, nós sabemos muito bem, quando chove a melancia cresce muito bem, apresenta, se nutre muito bem, automaticamente melhora a questão de sabores, melhora a questão de açúcares, melhora a questão de aproveitamento de polpa, de rendimento, de produção. Tudo isso é muito importante, mas a gente também deve ter uma média pluviométrica de 500 milímetros por ciclo. O que é 500 milímetros por ciclo? Então, é muita água. Você vai precisar aí de 500 litros de água por metro quadrado. É isso que são 500 milímetros para cada situação da cultura. Então, sabemos que necessita de muita água. Então, se a gente estiver fazendo um sistema de irrigação, nós já temos que pensar justamente numa situação como essa. Pensar em irrigar, pensando nessa questão de quantidade de água também. Se for a questão do período seco, você pode estar plantando a melancia e sem ter essa base de água, desses 500 milímetros de água por ciclo, eu posso muito bem perder uma cultura. Então, eu tenho que ter água suficiente e pensar nessa água de 500 milímetros de água para um período aí de aproximadamente 90 dias, 60 dias, 90 dias, até mesmo 100 dias, a depender de algumas culturas, pensando nesses 500 litros de água por metro quadrado. Então, nesse caso, uma melancia ou uma cova de melancia ela tem que ser muito bem irrigada, para evitar justamente percas no processo de irrigação. Como acontece muito, como nós já vimos aí, alguém reclamar que a casca rachou da melancia. Por que ocorre isso, então? Ocorre porque deixamos ela desidratada, ou na verdade não colocamos água suficiente, e ela acaba rachando quando tem uma quantidade de água muito grande. Então, nesse período, é bom sempre analisar e planejar as irrigações para evitar justamente esse rachamento na casca. Então, assim, a gente vai estar colocando também alguma questão de doenças e algumas anomalias que pode ocorrer nesse processo de produção de melancia. E então, falando da época de plantio, já que estamos relacionando essa cultura, relacionando a questão do período de chuva, o ideal, se nós estamos falando da questão do plantio, e principalmente aproveitando a questão das águas, ou seja, fazer o plantio na condição de sequeiro, o ideal é que seja em meados de novembro a março. Afinal, já choveu, o solo está bem preparado, eu posso planejar antes, fazer meu planejamento antes na questão da irrigação, e aí eu estou colocando hoje, comparando o principal período de chuva hoje nosso, que antes era setembro e agora a gente já está aí sofrendo com a questão das irregularidades de chuva, chegando a novembro a março, então eu posso fazer esse plantio muito bem nessa época. E se eu for trabalhar com a questão do plantio irrigado, eu posso muito bem aproveitar a questão de agosto a outubro. Lembrando que quando eu estou trabalhando com irrigação, a irrigação serve para complementar, muitas das vezes, a falta de chuva. Aqui em nossa região, com essa irregularidade na questão de chuva, se você tem uma condição de sequeiro de plantar melancia, tente aproveitar e tente não gastar melancia com uma boa genética. Elas podem não responder à questão da necessidade de chuva e das irregularidades de chuva em nossa região. Nesse caso, então, se a gente vai estar trabalhando com a melhor genética, prepare seu sistema de irrigação, priorize o sistema de irrigação para não haver prejuízos, de comprar boas sementes e tomar um prejuízo na falta de germinação e principalmente no aproveitamento potencial produtivo dessa cultura. Então, quem vai pensar em irrigar, pode plantar de agosto a outubro e usar a irrigação como um sistema de complemento da questão das chuvas. Eu não recomendo, não recomendar o plantio
de melancia no início, aí, quando nós colocamos aí abril, maio, junho e julho. Por que isso? Porque a gente está sujeito à baixa temperatura de nossa região. Então, é bom analisar isso, essa questão do inverno em nossa região, porque isso pode prejudicar a cultura com alguns até problemas relacionados à questão, principalmente da amplitude térmica. Quando eu estou trabalhando com esse fator e eu tenho uma amplitude térmica muito grande, acima de 10 graus Celsius, ou seja, um calor muito grande próximo de meio-dia, e um frio, basicamente aí na parte da noite, da madrugada, como a gente está relacionando, isso pode ocorrer alguns problemas, algumas anomalias, e principalmente algum problema na produção de flores, e isso vai acarretar principalmente prejuízo na formação do fruto. Assim, então, cuidado, quem vai produzir de forma irrigada a melancia tem que se atentar a esses fatores técnicos. A gente vai estar comentando um pouquinho mais, com mais detalhe lá na frente. Então, relacionando a questão da área irrigada, a gente percebe, então, que essa tem um fator primordial. Afinal, a gente vai estar fazendo ela e a melancia, por ter uma grande quantidade de água, ela vai necessitar, sim, de água, e água em quantidade na sua raiz, né, ao seu pé, pensando justamente nessa sua produção. Observamos aqui, então, nessa imagem, um agricultor, né, fazendo uso de regadores, molhando aí uma leira de melancia. É uma forma de reaproveitar, é uma forma que trabalha aqui na agricultura familiar, eu achei essa imagem no Google, então vale ressaltar que é importante, existem pessoas que fazem essa técnica, não é recomendado gastar seu dia de mão de obra para fazer uma situação como essa, mas se for trabalhar sempre preferencialmente com sistema de gotejamento, não molhando suas flores, suas folhas e aproveitando principalmente a questão da umidade do solo. Então, nesse caso, a gente está trabalhando com a área irrigada ela deve ser feita pensando nisso, no crescimento da cultura, no aproveitamento do solo, no aproveitamento de água. Então, tudo isso é muito benéfico à cultura e principalmente na constância da irrigação. Isso facilita bastante, prioriza bastante, melhora o desenvolvimento das melancias, melhorando também, tendo um padrão de comercialização. Observemos, então, que a melancia, quando irrigada, ela pode ter uma produtividade aí de 40 mil quilos, até mesmo 50 mil quilos por hectare de frutos. Então, é uma coisa que produz bem. Ela concentra bastante água, tentar entender o sistema de produção. Eu consigo produzir, se a gente for analisar a questão dessa produtividade da melancia, relacionar a produtividade à área, ver a questão do preço, a gente vai perceber que você consegue ter, com investimentos e com tecnologias, uma produção enorme dentro das suas áreas. Só que sabemos então que a gente tem que aliar um sistema bom de irrigação, sabemos que a gente deve aliar uma genética boa de sementes, e a gente deve ter um bom manejo para conseguir uma produtividade como essa. A média aqui em nossa região para agricultores, do que eu conheço, de que nós façamos, chega em torno de aproximadamente 15 mil a 20 mil quilos. Observemos então que nós estamos hoje com metade do potencial produtivo estudado e cientificado pela cultura, na cultura da melancia. Nesse caso, então, observemos, então, ela produz muito, absorver o processo, contém muita água, é um fruto que vai ter aí quase 95% de água, então requer aproveitar ela o máximo possível, um manejo de irrigação muito bom, um sistema de irrigação bem aplicado, e a gente deve entender que isso é de fundamental importância na cultura da melancia e para ter uma boa safra. Observemos aqui, então, bons frutos, uma quantidade muito boa de frutos. Nessa área aqui, a gente está observando também um monocultivo com um sistema de irrigação bem feito, melancias grandes, bem aproveitadas, pensando justamente no processo de comercialização, e isso deve ser principalmente buscado pelo agricultor. O agricultor que deve buscar a característica que se quer da melancia, o tamanho e principalmente o mercado, o que o padrão de mercado está aceitando. Essa é uma das características da cultura da melancia. Nesse caso, então, requer também entender os cultivares. Requer principalmente, já que a gente está trabalhando com tecnologia, vamos estar investindo no sistema de irrigação, vamos estar investindo nessa questão de comércio, pesquisando a questão de comércio, a gente deve buscar isso com muito mais fatores. Qual é um dos fatores primordiais, então, para facilitar a questão da melancia? Primeiro fator, então, entender o que o mercado quer. Segundo fator, trabalhar com o sistema de tecnologia, ver a tecnologia que vai ser adequar a tecnologia ao seu sistema de plantio. E assim, nesse caso, também entender o seguinte, eu tenho que adaptar também agora genética. Eu tenho que entender
o cultivar necessário para a produção e principalmente essa cultivar, o quanto ela pode ser importante na comercialização. Hoje, os cultivares, a gente vai estar colocando aqui os três fatores, os três principais fatores de cultivares a ser escolhidos, requer muito o que você quer de mercado. Nesse caso, então, se destaca, nesse grupo americano, alguns cultivares mais alongadas, né? Então, nesse caso, a gente está trabalhando aí com melancias que têm esse potencial produtivo muito bom. Antigamente, no mercado, era muito aceito. E mesmo assim, aceito, hoje tem algumas situações que se sobressaem. Hoje, o tamanho alongado de melancia já não está sendo mais tão aceito como era anteriormente. Hoje, estamos buscando um padrão, e nesse padrão, a Crazy Sweet, que é essa que a gente vai estar mostrando aqui agora, né, essa mais arredondada, mesmo com algumas curvas, ela se sobressaiu às outras. Então, a Crazy Sweet é um cultivar americano de melancia, né, a pesquisa americana, que a seleção de sementes, e buscou justamente um cultivar como esse, mais arredondado, com gosto característico. Essa questão aí, hoje, é uma das mais plantadas do grupo das cultivares americanas, e buscou-se também justamente o aprimoramento. Padronizou-se, então, a melancia redonda como uma das características da melancia em si, e essa padronização, a gente sabe aí dos problemas que ela vai ter, mas essa padronização hoje chama a atenção do mercado. Então, hoje, já busca a aceitação do mercado das melancias mais arredondadas. Então, assim, a Crazy Sweet se destaca. Hoje, existem várias empresas que trabalham com ela e facilita principalmente a questão da absorção do preço. O preço da Crazy Sweet hoje, ela facilita a aquisição para iniciar um plantio. Outro grupo que se destaca é o grupo japonês, né, a cultivar japonesa. O grupo japonês de cultivares se destaca principalmente por grupos arredondados. E assim, destaca-se a cultivar Omaru Yamato. É uma cultivar importantíssima, né? A casca mais embranquiçada, uma polpa vermelha. Ela se destaca por ter poucas sementes, então isso vai depender muito dos fatores que tem. Afinal, estamos trabalhando com um grupo de cultivares mais resistente, principalmente fugindo um pouquinho do clima tropical. Estudado por japoneses, essa cultura, então, resiste mais ao frio. Então, quem estiver pensando em ter cultivares para um período irrigado, mais no período frio, as cultivares japonesas sobressaem as americanas. Assim, então, por isso que é bom entender um pouquinho da diversidade, principalmente da origem das culturas. Se nós estamos trabalhando com um clima quente, é bom procurar mais cultivares americanos. Se nós estamos trabalhando mais com a época fria, procurar cultivares japoneses. Outra questão também é tentar entender, se nós temos então cultivares diferentes, e aí cabe um pouquinho do melhoramento genético, então que enalteceu o processo do melhoramento genético de técnicos, agrônomos e melhoristas, a gente percebe justamente procurar cultivares híbridas. Afinal, tínhamos uma planta que se destacava muito bem aí no período quente, né, alongada, e ao mesmo como nós já falamos aí, a Crazy Sweet, e temos essa japonesa que se destaca mais ao período frio. Buscar características semelhantes entre elas, nesse fator foi importantíssimo o melhoramento. Assim, busca-se cultivares híbridas no mercado, e aqui a gente vai estar destacando algumas, principalmente para que vocês entendam a característica marcante da melancia, como a questão arredondada, a polpa avermelhada, e por que mudou tanto, né? Afinal, nós conhecemos aqui as melancias da nossa região, a polpa mais esbranquiçada, doce, se aproximava aí principalmente da questão branca, mas hoje no mercado busca-se também a questão da visão, chamar atenção pela coloração. Então a coloração vermelha se destaca muito. Nesse caso, então, os melhoristas trabalharam com essa característica importante e aí foi feito justamente esse fator, caçar cultivares resistentes que se adaptam tanto ao frio quanto ao calor. Esses híbridos, então, se destacam. E nesse destaque desses híbridos, a gente vai destacar aqui algumas. A Manchester, essa vermelha, uma coloração aí quase rajada, muito interessante, uma casquinha branca bem fininha, então uma polpa vermelha bem marcante, bem forte, um vermelho forte. E a Star Bright. Observemos então que vai ter outra, mas a gente está destacando aqui algumas. Nesse caso, por exemplo, a Manchester e a Star Bright hoje se destacam no mercado, mas nenhuma hoje se destaca, principalmente pela adaptação, como a Tapigum.
A Top Gum é uma hoje das melancias é uma das cultivares hoje mais comercializadas no mercado. Então, a maioria de vocês, na hora de comprar e de for analisar, pode observar a característica bem marcante dessa melancia. Observemos, então, que é uma polpa vermelha. Observemos aí a questão das sementes pequenas, né? E, além disso, também um formato aí mais arredondado, com algumas variações. Então, hoje, essa Top Gum, a Top Gum hoje, se destaca no mercado por essa característica, principalmente pelo fácil manejo. Um dos fatores também que se destaca na Top Gum é que é uma tecnologia hoje que barateou a semente. O acesso da semente Top Gum, ela fica muito mais em conta do que as outras que nós mostramos anteriormente. E vamos estar falando de alguns cultivares aí bem mais caros ao final. Só que, para quem está iniciando uma cultura de melancia, pense nessa Top Gum como uma solução ao nosso plantio. Afinal, ela se adapta também à questão do período frio, não tão frio, mas se adapta muito bem a essa questão, e também pela sua polpa e resistência, uma casca mais resistente, tudo isso facilita bastante e se adaptou também ao nosso sistema de plantio. Facilita bastante, por isso que a gente está aqui ressaltando essas duas culturas, e principalmente essa cultivar híbrida que é a Top Gum. Se vamos falar então de plantio de melancia, vale então ressaltar principalmente o que é necessário a se fazer para ter um bom plantio. Falamos então que vamos estar trabalhando com tecnologia, e se a gente está mexendo com tecnologia, a gente deve principalmente entender o fator correção do solo e adubação. A correção do solo e adubação ela é fundamental ao entendimento da cultura. Se nós estamos hoje trabalhando com uma cultivar que se destaque com uma cultura que tem um potencial de 40 toneladas de fruto por hectare, até 50 toneladas de fruto por hectare, então entender a necessidade dessa cultura, entender o processo de adubação dessa cultura é fundamental. Então, se a gente está trabalhando com a correção do solo e esse princípio de adubação, requer também alguns fatores de, primeiramente, fazer análise de solo para saber o quanto de adubo essa melancia vai se necessitar para ter um bom tamanho. Nesse caso, então, o que significa isso? Primeiro fator, pH. pH é o potencial de hidrogênio, seria justamente a questão que determina a acidez do solo. Se existe ou não alumínio no solo e se vai existir principalmente matéria orgânica, decomposição do solo, a questão justamente de fatores técnicos, micronutrientes e também os macronutrientes se estão na quantidade correta para uma boa adubação. Afinal, é uma melancia que tem um alto teor de açúcar, então vai ter uma necessidade muito grande para o seu crescimento inicialmente de nitrogênio e depois para manter flores, fósforo e também para manter e acumular açúcar, que é o caso do potássio. Trabalhando então com esses macronutrientes, vamos estar relacionando também a outros, que é o caso do magnésio, que vai entrar na questão da fotossíntese, e também do calcário, que vai evitar um dos maiores problemas que dá aqui em nossa região. Observemos então, se a gente está trabalhando com correção e adubação do solo, para uma cultura de melancia, o ideal é que o pH esteja entre 5,5 e 6,5. E a saturação de base, que significa que é toda essa questão, todos os fatores envolvidos, então cálcio, magnésio, nitrogênio, potássio, a saturação de base ela tem que estar em torno de 70%. Então, observemos que tem sim que se fazer análise de solo, porque se nós não conseguirmos esse patamar de 70%, você vai estar prejudicando, você não vai ter um desenvolvimento tão bom dessa cultura. Assim, pensemos da seguinte forma: fazer ou não fazer análise de solo? Se você vai fazer análise de solo, essa figura demonstra muito, é uma pesquisa que foi feita. Nessa pesquisa demonstrou a diferença entre plantar e não plantar, usar análise de solo e não usar. Quando se fez um plantio sem análise de solo, aproveitando o solo de resto de culturas, fazendo simplesmente um solo aleatório que achava-se que era muito bom, conseguiu-se aí apenas 1 quilo cada fruto. Então, são frutos pequenos, não se destaca por isso, tendo até problemas na sua formação. Estoura a casca com facilidade, vai apresentar o fundo preto, que a gente vai estar comentando um pouquinho sobre ele. Então, frutos pequenos, uma produtividade muito baixa, quando a gente faz análise de solo, quando a gente faz um plantio sem análise de solo. Com análise de solo, ou seja, esse mesmo solo, após analisado e após corrigido, nós conseguimos frutos aí de 6 quilos. Então, a gente tem um ganho aí, de 6 vezes mais, simplesmente fazendo uma análise de solo. Observemos, então, que isso é importantíssimo, entender a necessidade
da cultura para tentar fazer um bom resultado e para tentar ter melhores frutos para chegar no comércio. Isso é de fundamental importância. Observemos então, se a gente está chegando como essa, a correção do solo, mediante a isso, também se faz importante. Como nós falamos do fundo preto, se nós temos análise de solo, a análise de solo, então, vai ver se a cultura vai precisar ou não dos macroelementos e também dos micronutrientes, dos macronutrientes. E esses fatores, por exemplo, são fundamentais. Dentre eles, como nós falamos, o cálcio. O cálcio é uma das... requer aí, tem que estar em aproximadamente 60% da saturação de base, do que é possível de aproveitamento dessa cultura na questão do solo. Assim, se nós não utilizarmos o cálcio que vai estar presente no calcário, você vai estar principalmente condicionando a doenças, e essas doenças requerem principalmente a mais comum e muito conhecida aqui em nossa região, que é o murchamento do fundo, a casca mole e também que nós conhecemos como fundo preto. Observemos então que isso já está condicionado à questão do solo. Esse outro fator a gente percebe principalmente em terrenos degradados, que já foi plantado durante muito tempo, área de pastagens ou ex-área de pastagens. Isso aí vai condicionar principalmente essa anomalia. Observemos então que é necessário sim análise de solo. Sem isso, você vai ter problemas na cultura, a cultura se desenvolve mal, vai ter anomalias, não tem uma aceitação tão grande no mercado. Acontece então o que nós chamamos de fundo preto. Então, quanto maior a melancia, temos aqui duas imagens retiradas do Google. Então, temos boa melancia, a questão já começa por não ter cálcio aqui no solo, já vai ter essa deficiência de cálcio. Essa deficiência de cálcio vai gerar o que nós chamamos de fundo preto. Se observarmos aqui, então, o fundo preto está condicionado, então, quanto a melancia é maior, comprida, vai dar mais deficiência de cálcio. Então, nesse caso, eu vou necessitar de uma dose extra de cálcio aqui para tentar recuperar esse solo. E quando observamos essa foto mais específica, analisemos, então, que é um pesquisador. Esse pesquisador está demonstrando a questão da importância e principalmente do problema do fundo preto. Mas aqui está um fator que a gente deve ressaltar. Na agricultura familiar, muitas das vezes não se faz análise de solo. Mas quando eu tenho no solo, principalmente carrapichos, gramíneas, picão, observe então que é um solo deficiente de cálcio. Então, se você tem uma área que tem muito carrapicho, tem muito picão, não plante melancia, porque se você plantar, a tendência de dar o fundo preto por deficiência de cálcio é muito grande. Por isso, então, nós chamamos de plantas como plantas indicadoras. Carrapicho e picão indica solo com pH baixo e deficiência de cálcio. Então, nesse caso, a deficiência de melancia vai ficar muito mais aparente. Observemos, então, que essa é uma das primeiras formas. Como corrigir uma melancia como essa? Não há condições de corrigir. Como entender se tem essa deficiência? A casca, antes de chegar a esse ponto, já é um ponto final, a casca da melancia vai estar muito mole. Então, ela se perfura com facilidade. Então, fica péssimo para transportar também. Quebra com facilidade. Numa situação como essa, é tentar buscar, antes do plantio, fazer a questão da adubação com cálcio. Nesse caso, então, a calagem ela é importantíssima. Ela deve ser feita aí, a gente está trabalhando com a agricultura na base agroecológica. Então, o calcário ele pode ser utilizado, a cal ela pode ser utilizada, o gesso pode ser utilizado nessa questão dessa cultura e deve ser utilizado em torno de 60 dias antes do plantio. Então, tudo é feito em cima do planejamento. Qual o planejamento que a gente tem que fazer a melancia? Se nós vamos plantar melancia, eu tenho que primeiro ter análise de solo. Se eu tenho análise de solo, essa deve ser de fundamental importância, como nós já falamos, requer o que você vai precisar de adubo para toda uma cultura. Se deu a deficiência de cálcio, eu tenho que fazer a calagem 60 dias antes do plantio. Ou então, passar um jeito de colocar ela para tentar melhorar essa situação do solo para um próximo ano. Esse fator, então, é de fundamental importância, a utilização da calagem com calcário. Posso também utilizar o gesso agrícola, para facilitar a questão aí, ou fazer o pó de gesso, aproveitando o gesso aí que é utilizado em fogos, tentar fazer o pó para tentar ele utilizar em pelo menos um suporte para evitar a questão da utilização e da deficiência de cálcio, e também utilizar a cal virgem, que é utilizada aí para pinturas. Antigamente era muito utilizada para pinturas e se achava ele em sacos de 20 quilos, hoje já não se acha mais, então hoje a gente recomenda sempre a busca do calcário.
Então, é dessa forma que é feito em toda a área, se for na área total, em torno de 60 dias para ter essa reação e fazer o procedimento básico, jogar a aragem, depois gradear, tornar a fazer outra camada e depois tentar fazer justamente o aproveitamento aí, pelo menos 60 dias antes do plantio. Para quem vai fazer o plantio e não conseguiu aí fazer a homogeneização, a utilizar o calcário 60 dias antes do plantio, uma solução rápida, que é muito utilizada em hortaliça, é a utilização da cal virgem. A cal virgem tem uma reação mais rápida, melhora bastante a questão do solo, então eu posso aproveitar mais, acelerar meu tempo utilizando a cal virgem. Seria uma quantidade aí, a depender da situação, de você fazer análise química, tentar ver justamente esses fatores da análise química do solo, mas sem análise química, fazendo apenas suplementando a questão da utilização do solo, recomenda-se em torno de mais ou menos 50 a 100 gramas de cal homogeneizado junto ao plantio. Nesse caso, você faz a adubação, abre-se as covas, ou berços, como nós falamos, mistura-se essa terra junto com aí os 50 até mesmo 100 gramas de cal virgem no solo, e essa mistura vai dar uma característica específica, uma reação rápida. Não deve se utilizar, nesse caso, então, já que a gente está trabalhando com a reação rápida, não devemos utilizar aí muitos adubos. A gente deve ver também a compatibilidade e incompatibilidade dos adubos para evitar esse problema. Então, a gente deve procurar um bom profissional para tentar ver aí se usar ou não o calcário com antecedência ou utilizar a cal para facilitar esse processo mais rápido, também tendo essa incompatibilidade dos adubos, já que a gente pode estar gastando aí adubo demais nesse solo sem ter uma boa reação. Assim, nesse caso, então, como nós ressaltamos o processo de fazer e de aproveitar melhor a questão do preparo do solo, o preparo do solo é importantíssimo. Tanto eu fazer uma adubação geral, melhorar toda a estrutura do solo, melhorar toda a área de plantio, eu posso fazer muito bem isso através das adubações, como também eu posso fazer os berços ou covos de plantio. Nesse caso, por exemplo, a melancia é muito específica, tem raiz pivotante. Nesse caso, então, ela vai buscar a questão da adubação e principalmente o desenvolvimento de sua raiz, precisa de solos profundos. Observemos, então, que é importantíssimo buscar e principalmente melhorar a estrutura da planta, melhorar o desenvolvimento da raiz. Então, a gente deve buscar aí um solo mais arenoso, um solo mais viável, que tem a questão da umidade, retenha umidade, mas que não atrapalhe o desenvolvimento das raízes. Nesse caso, então, observemos que ou eu faço um berço quadradinho de 40 por 30 por 25, ou 30 por 30 por 25, então a profundidade é importantíssima nisso, ou então eu posso fazer de uma forma mais simples, como nós falamos aqui na região, fazer buracos com cavadeiras, basicamente do tamanho de morões. Abrir morões, buraco de morões, né, ou seja, com 30 centímetros de diâmetro, e isso aí é uma profundidade de 25 até 35 centímetros, para melhorar melhor ainda o desenvolvimento das raízes. É uma característica, então, abrir aqui com cavadeiras, então abra buracos maiores com cavadeiras e facilite também a questão do desenvolvimento. Facilitando assim, aqui está uma forma viável dessa cultura, a cultura da melancia, como foi melhor explanada. Observemos então como foi feito. Aqui ela foi feita com pás, ou com pás, enxadões e enxadas. Retirou-se aqui então, no caso, a terra. Temos aqui então uma cultura aqui de 40 por 40 por 25, retirada aqui de pás e de enxadas. Retirou-se, então, uma primeira camada, colocou ao lado, a camada do fundo foi para o outro lado, e aqui está um adubo a ser utilizado. Vamos observar, então, que aqui a gente está aprendendo e utilizando sempre adubo orgânico, né, prezando a agricultura ecológica, com base agroecológica. Então, aqui eu tenho esterco orgânico, em torno aí de 10 litros de esterco, na questão do esterco animal, o composto orgânico, e vamos, então, nesse caso, fazer o uso dentro desse berço de plantio. Observemos, então, que tiramos uma parte da terra para um lado, a parte do fundo para o outro. Vamos fazer essa mistura desse calcário com esse esterco na terra mais forte, ela vai vir primeiro, e depois a terra mais fraca por cima. Seria basicamente, então, a questão do preparo do solo é importantíssima. E aqui depois retornamos toda a terra, e aqui já percebemos já como ela já foi aterrada.
Observemos, então, que o calcário foi homogeneizado, não está sendo jogado, ele foi jogado e misturado, homogeneizado naquela terra, e só depois de homogeneizado retornou ao berço de plantio. Então, essa é a forma, a gente está ilustrando aqui a forma que foi feita lá. Então, o que foi feito? Foi retirado o solo fértil para cá, a parte do fundo foi para o outro lado, faz-se a mistura junto ao solo, do calcário junto ao solo e ao subsolo. Na hora de retornar para dentro, retorna-se o solo primeiro e depois o subsolo. Então, percebemos aqui, então, que aqui eu tenho o solo com adubo, a parte mais escura, com mais nutrientes e com adubo está ao fundo, e a parte de subsolo, que é uma terra já mais fraca, eu coloco por cima. Nesse caso, então, é uma ilustração que tem, então tudo isso deve ser feito em relação ao plantio e preparo do solo, e principalmente preparo de berço de plantio de melancia, de frutíferas de forma geral. Dessa forma, então, vamos estar falando da adubação de berço. O que é adubação de berço? Aqui também temos um berço de plantio, onde está sendo feito uma recomendação sem análise de solo. Então, isso aqui, perceba então que isso pode onerar custos, é importante fazer análise de solo para ver que adubo a gente está utilizando aqui, mas trabalhando na base agroecológica, sem análise de solo, sem interpretação de análise de solo, foram feitos aqui, então, da seguinte forma. Abriu-se um berço de plantio, 30 por 30 por 25 de profundidade, fez-se o mesmo procedimento, retirou-se o solo e depois o subsolo, depois retornou junto ao solo. Foi feita a mistura de calcário dolomítico, 300 gramas de calcário dolomítico por berço. Como nós falamos, você pode acelerar e trocar isso aqui, ao invés do calcário dolomítico, colocar em torno de mais ou menos 100 gramas de cal, ou até mesmo, a depender da situação, cal virgem, para melhorar o sistema e evitar a questão do fundo preto. 3 litros de cinza, nesse caso aqui também. A cinza ela é de fundamental importância, porque a cinza ela contém cálcio e também potássio, então facilita na questão de, principalmente, adocicar, melhorar o doce da fruta, também melhorar principalmente a questão de formação, endurecer um pouquinho a casca, também aí entrando naquele procedimento que nós já falamos. Está sendo utilizado aqui estercos e compostos, ou compostos. O esterco a gente vai ter que ver, a gente tem uma parte aqui específica só tratando de que esterco utilizar, qual a quantidade de esterco utilizar. Então, isso aqui é importantíssimo, trabalhando na base ecológica e agroecológica, o esterco. Hoje, percebe-se que o esterco ele pode muito bem substituir a melancia, ela não necessita de adubos químicos, se você tiver esterco com quantidade e qualidade. E essa mistura deve ser feita principalmente 15 dias antes da semeadura da cultura ou antes da transferência da cultura, antes do transplante da cultura para cá, das mudinhas para cá. Observamos, então, que essa é a adubação de berço sem análise do solo. Isso é de fundamental importância para saber justamente o custo que isso tem, porque isso aqui pode onerar custos sem análise de solo, e com análise de solo eu posso reduzir bastante a utilização do calcário dolomítico e principalmente da questão de compostos e esterco também. Nesse caso, então, também eu posso fazer a cultura no suco. Observemos, então, que eis um suco de plantio e o sistema vai ser através do gotejamento. Nesse caso aqui, por exemplo, foi feito o plantio e depois abriu-se o suco. O que são sucos? Sucos são valas de plantio. Aqui já percebemos, então, que foi feita o calcário, utilizou-se o calcário aqui. Esse aqui vai ser homogeneizado, então ele vai aprofundar aqui, ele está com em torno de 15 centímetros, que vai se misturar aqui ainda, para que ele penetre. Depois torne a puxar novamente essa mesma terra para cá, para fazer essas misturas. Então, nesse caso, a gente está percebendo que a necessidade do calcário na cultura da melancia ela é de fundamental importância, para evitar justamente algumas deformidades. Então, nesse caso aqui, vai ser feito com mangueira de gotejo. Esse suco de plantio, ele vai ser feito aqui através de bom tempo, como nós observamos, o calcário colocado ao fundo. Esse suco ainda vai demorar aí uns 30 dias, até mesmo 60 dias, para depois ser plantado. Então, a escolha de plantar ou em sucos ou em berços de plantio será do agricultor. Conselho técnico, faça em berços de plantio, ou como nós temos o mau costume de falar, covas. Porque você economiza adubos, você concentra as raízes e você principalmente evita aí o que nós chamamos de nascer mato. Vai nascer muito mato, vai nascer muito mais mato no suco do que nas covas. Vai ter muito mais plantas indicadoras no suco do que nas covas. Então, eu não estou tendo prejuízo de perder
e também vou estar economizando adubo. Afinal, eu estou adubando uma área mais concentrada do que uma área mais extensa. Então, a adubação de suco também pode ser utilizada na mesma situação que nós falamos lá. Então, nesse caso, é melhor concentrar e pensar principalmente na abertura de berços. Na adubação de sucos, você vai estar fazendo aí, como nós colocamos, um calcário dolomítico 150 gramas por metro. Nesse caso, então, a gente vai estar utilizando esse material que nós já colocamos. Foram utilizados também 2 litros de cinza, né? O esterco e o composto, ele foi complementar. Então, nesse caso, a gente vai colocar aí, nesse caso também, a gente vai definir essa quantidade de esterco aqui para ver a quantidade que você tem, qual a quantidade que nós temos. E também feito aí 15 dias antes da semeadura. Observemos, então, que entre plantar em sulcos ou em berços, eu recomendo plantar em berços de plantio. Por quê? Economiza-se calcário dolomítico, economiza-se cinza e economiza principalmente também a questão de estercos, já que nós temos esse problema na agricultura familiar, que é ter esterco disponível em quantidade e qualidade, principalmente agora na questão do uso de herbicidas. Nesse caso, então, vamos estar aí definindo a questão dos estercos. Então, nesse caso, o esterco, principalmente condicionado e tido na agricultura familiar, ele é de extrema importância. O esterco de curral, de 5 até 10 quilos de esterco de curral curtido, equivale, então, para nós misturarmos naquele berço de plantio ou, então, por metro de suco. Observemos, então, que de 5 a 10 quilos, o que define isso? A quantidade que você tem, a tecnologia que você está implantando e, principalmente, o nível de tecnologia que você está implantando. De 5 a 10 quilos de esterco curtido de curral. Então, observemos esse aqui, um esterco curtido, amontoado, já foi curtido durante muito tempo, facilita-se esse uso. O esterco curtido, por quê? Porque o esterco curtido, ele evita problema com a questão do tombamento, que é uma das doenças que dá bastante na questão da melancia, principalmente no transplante muda e no plantio de semente diretamente dos berços. Então, recomenda-se sempre o esterco curtido, retirar o esterco do curral, fazer rumas de esterco, deixar ele curtir e, logicamente, usar de 5 a 10 quilos de esterco curtido de curral para cada berço de plantio. Tanto pode-se utilizar o esterco curtido, como também a terra do fundo do curral, que ela, por ser ali, ter a questão da urina, ter a questão da ureia disponível na urina dos animais, ela também fica muito melhor disponível. Para frutíferas, recomenda sempre a utilização de esterco curtido, ou então o que nós chamamos de terra de curral, que é aquela terra bem batida e bem de poeira mesmo, que nós sabemos, que pode ser melhor utilizada na questão da agricultura familiar e no conceito agroecológico. Outro fator importantíssimo, cuidado de onde vem seu esterco. O esterco ele deve vir de propriedades agrícolas que você conheça muito bem, que não seja limpado, ou seja, que não seja utilizado herbicida na pastagem. Os herbicidas, principalmente herbicidas que são utilizados para a limpeza de capim, contêm algumas moléculas, né? Dentre elas o picloram e outras, 2,4-D, que mantém-se, mesmo os animais comendo, passa pelo rumen do animal, e esse esterco contém essas moléculas, o que vão matar, afinal, esses são herbicidas que pegam folha larga, como falamos aqui na região, e o esterco ele vai provocar fitotoxicidade nas melancias. Então, eu posso colocar minha roça de melancia toda a perder quando eu utilizo esterco contaminado, ou seja, esterco que veio de propriedades que utilizaram herbicidas nessas pastagens. Então, sempre utilizar estercos de pessoas conhecidas, curtido e que tenha, principalmente, cuidados aí agroecológicos na sua propriedade. Eu posso estar botando toda uma cultura a perder quando eu utilizo esterco dessas propriedades que não prezem pelo meio ambiente os herbicidas de qualquer forma. Afinal, os resíduos dos herbicidas atacam sim e matam as culturas. Então, eu vou estar utilizando de 5 a 10 kg de esterco de curral curtido, né, ou a terra do esterco de curral para cada berço de plantio, ou para cada metro de suco, como nós já falamos. Nesse caso, também, eu posso estar fazendo uso da adubação do esterco de galinha. O esterco de galinha ele é de fundamental importância na cultura, dá um desenvolvimento, e essa cultura aqui, o esterco de galinha, ele tem que ser colocado no berço. Observemos, então, a quantidade. No máximo, 1 quilo de esterco de galinha,
e se a terra for muito fraca, 2 kg de esterco de galinha. É uma ave que, no seu trato intestinal, excreta muito nitrogênio, a questão do amônia. Então, nesse caso, por isso aquele cheiro forte, nesse caso, o esterco ele deve ser colocado curtido, e muito bem curtido. Nesse caso aqui, quem vai estar utilizando isso, é bom utilizar sempre antes, após a melancia estar bem pegada, após a melancia estar bem aí já na segunda, terceira folha definitiva, para melhorar esse desenvolvimento. E outra que nós devemos aprender melhor, usar um pouco mais, meio quilo de torta de mamona. Ou você utiliza 1 quilo de esterco de galinha, ou utilizar também a torta de mamona. A torta de mamona, a mamona que era uma cultura aí de nossa região, teve seu grande impacto aí agora na questão do biodiesel, só que hoje já mais degradada. O que se faz? Se faz a torta de mamona, utilizando meio quilo de torta de mamona, melhora-se muito bom o crescimento das plantas, e sua fermentação disponibiliza também a questão dos adubos. Existe hoje aí na agricultura familiar, e principalmente na agricultura orgânica, o uso desse conceito aqui, da torta de mamona, como uma das soluções, chamada de melhor adubo na agricultura familiar e chamada de melhor adubo na agricultura orgânica para o desenvolvimento das culturas. Devemos, então, observar, ou você utiliza, como nós falamos, esterco de animal, bovino, curtido, de 5 a 10 quilos por berço, ou utilizemos 1 a 2 quilos de galinha, né, esterco de galinha, cama de frango, e principalmente depois que a planta já tiver no seu processo de desenvolvimento, de 2 a 3 folhas definitivas, soltando a rama, como a gente gosta de falar, ou nós utilizamos meio quilo de torta de mamona, também suplementa muito bem essa cultura. Então a gente tem que ver a questão da viabilidade desse material de tudo. Não utilizar esterco de galinha e torta de mamona quando a melancia estiver florando, isso pode provocar aí um problema enorme, vai causar abortamento de flores. Então, nesse caso, esse esterco que deve ser utilizado sempre no início da produção, depois de como ela já saltando as primeiras ramas, tá ok? E na questão também de adubação orgânica, como nós falamos aí da mamona, né? Existe essa cultura e as pessoas aí procuram bastante a torta de mamona fermentada hoje. Existe como a forma de fazer, existe todo esse conceito, então procure na internet quem tem mamona disponível, sabendo que esse é um ótimo adubo. Na internet indica muito aí no YouTube, tem vários vídeos como fazer o melhor adubo, chamado torta de mamona. Ou então, se você não quiser partir para esse lado tão mais trabalhoso, tente fazer o preparo do solo com adubação. Adubação verde, que facilita também bastante. Como nós falamos aí desse risco, né? Esse risco enorme à agricultura familiar, que é o uso de herbicida em pastagens, eu posso muito bem utilizar, então, plantas leguminosas e até mesmo gramíneas para a utilização de melhorar o meu solo. Como funciona isso, então? Usar adubos verdes. Usar plantas que têm a vagem, que tem essa folha aí característica, como a clotalária, a mucuna preta, a mucuna anã, o lambe-lambe, feijão de porco, feijão andu e entre outros leguminosas, aproveitar para dar essa melhoria no solo. Eu vou melhorar a estrutura do solo através de suas raízes. Essas são plantas leguminosas, deixam nitrogênio no solo, melhorando a questão de formação do solo. Suas raízes vão entrar no processo de formação, a degradação do solo, suas folhas. Tudo isso vai transformar o adubo muito mais disponível à questão do solo, facilitando, assim, principalmente o processo de desenvolvimento das culturas. Então, é uma alternativa para quem não está querendo trabalhar com esterco, já que esse esterco corre o risco de ser contaminado. Então, aqui temos esse aí, a feijão guandu, temos aí a questão do feijão de porco, o feijão catador, o feijão de arranca. Todos esses podem ser utilizados na cultura e logo após serem utilizados, eu posso melhorar essa estrutura do solo através de suas raízes e também através do elemento disponível. Afinal, eles vão deixar muito nitrogênio disponível, melhorando o crescimento inicial da cultura. Através do apodrecimento, principalmente do apodrecimento de suas folhas, você vai ter também disponível matéria orgânica e também potássio, que vai melhorar na questão do desenvolvimento e na melhoria dos frutos, principalmente na melhoria do açúcar, na quantidade de açúcar dos frutos. Então, aqui temos algumas fotos, principalmente o andu. Observe, então, como ele é muito bem fechadinho, plantado bem fechadinho, pensando principalmente na melhoria e no uso desse como adubo, né?
Aqui também temos, né, o lambe-lambe e também o feijão de porco, que é uma das estruturas aí que você pode plantar. Poderia também estar plantando feijão catador, melhorando também essa estrutura, aproveitando também o processo de irrigação já, para ter uma cultura antes da cultura da melancia, umas alternativas. E como alguns agricultores ainda têm a resistência de matar ou de não deixar o andu, cortar ele antes de vagiar ou soltar a vagem, então isso aí é uma das estruturas hoje que nós temos esse problema, o pessoal ainda não quer investir na questão do preparo do solo. Quem corre esse risco, muitas das vezes também, tenta fazer alternativas, que ao invés de utilizar leguminosas, utilizar o processo de gramíneas. O que é utilizar o processo de gramíneas? Tentar fazer plantio de milho, tentar fazer o plantio de sorgo, de capins, e após esse plantio de sorgo, milhos e capins, coletamos então algumas espigas de milho, retornando todo esse processo, afinal, essa área vai ser irrigada. Eu aproveito esse material e, ao aproveitar esse material aqui, retiro as espigas e deixo toda a palhada ao solo. Após eu faço meu gradio a área, ou então até mesmo faço o plantio direto, roço e faço o plantio direto. Esse procedimento, esse favorecimento, essa matéria verde que vai ficar ao solo, isso vai favorecer e vai principalmente melhorar o desenvolvimento da cultura. É uma solução e principalmente uma alternativa ao grande problema que nós temos hoje com a quantidade e com a qualidade dos estercos. Outra situação também, como nós falamos, é a área de plantio de consórcio, fazer o consórcio, que nós chamamos de consórcio e agroflorestas. Observemos então aqui que aqui é uma agrofloresta, tem banana, tem milho, tem feijão, e tem principalmente o que mais melhora o solo, que é essa palhada. Então isso aqui vai, com o passar do tempo, se degradando. Ao se degradar, eu posso fazer plantios de melancia em cima dessa área, afinal eu vou ter disponível matéria orgânica, eu vou ter disponível adubos, micro-organismos que vão melhorar a questão de absorção de nutrientes e principalmente disponibilidade de nutrientes. Isso favorece bastante também o cultivo de melancias. Não só de melancias, como de outras culturas também. Então, é entender a importância do preparo do solo para plantios e, principalmente, melhorar para reduzir hoje o grande problema que nós temos, que é a contaminação dos adubos mediante o uso de herbicidas. É uma solução que deve ser muito bem analisada pelo agricultor. Fazer plantios, planejamento de plantios, fazer um plantio aí de gramíneas, milho, ou como nós falamos, leguminosa, milho, feijão, fazer isso na área anteriormente, logo após fazer a colheita ou a roçagem, deixar esse material disponível no solo para depois fazer os plantios de uma cultura específica como a melancia. Então, é uma solução, sim, principalmente para os momentos que nós vivemos hoje. E outra solução, também vinculada à agricultura familiar e o conceito agroecológico, são os compostos orgânicos. Os compostos orgânicos, como nós falamos, é de importantíssimo fator ao aproveitamento de culturas, esterco, para melhorar a qualidade do esterco para fazer plantio. Não existe nada melhor da agricultura familiar para frutíferas do que esterco curtido. Mas muitas das vezes você ainda não tem a quantidade de nutrientes disponível para se fazer aí uma boa atividade, um bom elemento, ao mesmo tempo que ele não tem a quantidade e nem a qualidade suficiente para um plantio, um cultivo de melancia. Nesse caso, por exemplo, os compostos orgânicos surgem como uma alternativa a essa. É trabalhoso? Sim. Mas, se a gente pensar na utilização e no ganho que se tem, porque vamos estar trabalhando aí, vamos estar produzindo mais massa, produzindo mais adubos e melhorando a qualidade dos adubos, os compostos orgânicos têm uma vantagem enorme comparado ao esterco curtido. Os compostos orgânicos, então, ele é feito da seguinte forma. É utilizada, é um preparo entre base de esterco de aves ou até mesmo outros estercos, que afinal os estercos de aves são muito fortes, então pode acabar tendo esse problema na agricultura familiar, como nós falamos, que é a questão de queimar, como o pessoal gosta de falar, as plantas. Então, na verdade, se faz o seguinte fato. Faz-se o compostos utilizando esterco e palha. Então, faz-se primeiro uma cama com as palhas, depois joga o esterco por cima, aqui a gente está colocando esterco de aves, afinal temos esse fator aí
da quantidade de esterco de aves ser muito forte, mas pode também ser esterco bovino. Após isso, então, nós fazemos uma cama de palha e jogamos ele, intercalamos. Fazemos uma cama de palha, uma cama de esterco, uma cama de palha, uma camada de esterco, molhando e principalmente melhorando a questão da umidade para que haja o apodrecimento das folhas. Então, nesse caso, você vai estar fazendo dois processos. Eu estou acelerando um processo que ocorre de forma natural, que é o apodrecimento das folhas. As folhas apodrecem e vai disponibilizar mais nutrientes a essas plantas. Além disso, o esterco, ele também tem alguma quantidade de chorume, e pode ter a questão dos processos químicos, a questão da quantidade de amônia. Isso pode provocar aí a questão biológica também dos micro-organismos, pode provocar a questão de tombamento nas plantas. Então, eu estou elevando e principalmente propagando bons micro-organismos que estão no solo e presente no esterco também. Então, eu vou fazer essa mistura. Após fazer essa mistura, eu vou deixar ela fermentar. Então, vai haver um processo aqui de produção de calor. Essa fermentação que ocorre vai produzir melhor nutriente, degrada bem as folhas. Então, aqui foram utilizadas braquiária e napier, né? E enriquecido com termofosfato, com calcário, com pós de pedra, que pode ser utilizado. Tudo isso pode ser utilizado para melhorar essa estrutura do solo. Então, aqui eu tenho a parte inicial, onde eu tenho palha e esterco intercalado. Irriga-se essa parte, faz uma camada aí de aproximadamente 50 a 60 centímetros. Depois, após 15 dias, ela já começa a se degradar e degrada muito bem. Eu vou mexendo, removendo isso de 2 em 2 dias, fazendo uma pilha até chegar nesse esterco curtido. Esse esterco curtido, aonde eu estaria utilizando 5 quilos de esterco bovino, eu posso utilizar facilmente 2 só desse composto orgânico. Esse composto orgânico aqui, ele está enriquecido, eu melhorei ele em qualidade. Muitas das vezes nós perdemos, então, um potencial que tínhamos de nutrientes, da questão microbiológica, que gerou nutrientes aqui disponível. Então, eu consigo retirar o máximo de nutrientes possível e consigo disponibilizar muito mais adubo também ao plantio de melancia. É um fator que, comparado à questão do solo, facilita bastante, melhorando e enriquecendo principalmente a cultura. Favorece, então, o aproveitamento do esterco e evita também a questão de doenças. Melhora a questão de disponibilidade de nutrientes, promovendo o melhor desenvolvimento da cultura. Isso resta principalmente a cultura da agricultura familiar. Enriquece a agricultura familiar, principalmente o aproveitamento e a sustentabilidade da sua propriedade. Sendo assim, então, muito obrigado. Compartilhamos assim, então, e finalizamos esse primeiro módulo relacionando a questão da origem, cultivar, famílias, também a questão de preparo e adubação do solo. Ressaltamos aqui, então, que nosso projeto trabalha com a agricultura orgânica. Devemos, sim, valorizar e, principalmente, identificar esse cultivo aos agricultores. É assim que funciona, é a sustentabilidade da agricultura familiar que vale a nós, agricultores, que deve valer a nós, técnicos. Assim, agradecemos, né? Não perca a segunda parte desse vídeo. Queremos mostrar para vocês a importância dessa cultura e vamos falar agora lá a questão de alguns fatores agronômicos, o sistema de irrigação e também alguns cuidados que devem ser tomados na cultura da melancia. Dessa forma, muito obrigado. Deixamos aqui, então, algumas referências bibliográficas a serem consultadas. Sabemos o quanto isso é importante. Valorizemos, então, nossos pesquisadores. É assim que funciona a agricultura familiar. São técnicos que buscam, pensam, principalmente, tentam fazer essa chegada da melhor forma possível aos agricultores. Sendo assim, essas referências bibliográficas devem ser melhores aproveitadas, também devem ser consultadas aí as pessoas que gostam do assunto. Novamente, muito obrigado e finalizamos assim essa primeira parte do cultivo de melancia. Aqui é uma parceria mais forte da Até a Distância. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.